Glória a Deus, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar também nosso irmão convidado aí para dar um testemunho, nosso diácono Alexandre Goulart. Paz, senhor, diácono Alexandre Goulart. Vamos ver se a internet Paz, senhor Jerry. meio que trancou a internet aí. Tá escutando bem? Sim. Parece que tá trancando a internet. Eu só vou... Eu estou ouvindo bem? Sim. Só vou aqui compartilhar. Vou compartilhar aqui nossos grupos. Vamos compartilhar aqui esta live, né? Nós estamos ao vivo no dia de hoje. Vamos ver aqui. Só compartilhar aqui, Diácono Alexandre. Vamos compartilhar aqui com os nossos grupos. A da Rádio Filial 1. É Rádio Filial 1. Filial 1, Rádio Filial, Grupo 2 e Grupo 1. Glória a Deus, deu tudo certo aqui, o Alexandre. Amém. Bem, tá escutando bem. Irmão Alexandre, né? A gente vai fazer essa entrevista aí com o irmão. O irmão pode se apresentar, né? O irmão é natural da onde? São Camilo, conheço lá. Então, o diácono Alexandre, ele hoje é supervisor da juventude da nossa região, né? Obreiro também do nosso ministério. E convidei hoje ele para dar um testemunho, né, da sua conversão. Irmão Alexandre, né, conta um pouquinho para nós aí como é que foi a tua conversão, como é que você virou um crente. Tem aí uma história bonita aí, né? Uma história não tão bonita, né? Mas que se tornou bonita na caminhada aí, né? Nosso irmão que já passou pelo sistema penitenciário, né? E que hoje tem um belo de um testemunho, né? E é um exemplo para nós aí em nossa igreja. Irmão Alexandre, nos conta aí como é que foi esse início de conversão, né? Onde é que tu estava antes? Eu me lembro, né, eu já conheci o Alexandre no tempo que ele era do mundo, né? No tempo do Guajibiro, né? Eu conheci o Alexandre, cheguei a conhecer ele. E eu me lembro que o teu irmão, né, o teu irmão, pastor Márcio Goulart, né? Ele, um dia disse, meu Deus, né, soltaram o Alexandre. Eu achei até que ele ia fazer uma expressão de alegria, né? Mas ele parece que estava mais preocupado com o irmão solto, né, do que, né, lá. Então, a gente sabe aí que o irmão Alexandre passou por um processo, né, irmão Alexandre? Um processo aí na vida social, né, pagando pena aí, pagou a sua pena. E aí tem uma história muito bonita aí da sua conversão. Então, conta aí para os nossos irmãos que estão no canal aí, como é que foi a sua conversão? Então, né, falando assim da conversão, então tem um ditado, né, que as pessoas dizem hoje que se não é pelo amor, é pela dor, né? Então, eu passei aí, enquanto estava no mundo, eu passei por um processo, creio eu sim, que até por uma preparação de Deus, né? Como o pastor Jerry disse, né, tive aí períodos aí em penitenciária. Minha juventude, por exemplo, aí com os 16 anos, eu tomei um rumo, né, de sair de casa e fazer minha vida. A gente chega numa idade que a gente acha que pode
se mandar, né? Já se sente grandinho. Então, eu com aquela mente, aquele pensamento, eu decidi sair de casa. Olhava para as coisas lá fora, para o mundo, para as supostas amizades lá fora, e aquilo me chamava a atenção de pessoas que tinham dinheiro. Naquele tempo, a gente olhava para tipo de vestimenta, tênis novos que as pessoas usavam. Não tinha tanta coisa como tem agora, mas o que tinha antigamente era ostentação. Aham. E eu, com a minha mente jovem, né, sem conhecer a Deus, eu quis, né, experimentar essa nova vida. Aí foi que, então, eu ia aí com o tráfico de drogas, né? Pessoas que eu conhecia eram desse ramo, vamos dizer assim, e eu me envolvi ali. E eu creio que Deus, ele procurou me alertar, mesmo sem o Deus, ele procurou me alertar das consequências daquilo que eu fazia. Então, eu vou pular agora aqui um pouco do testemunho para não contar desde o início, eu vou contar algo que aconteceu na minha vida, que foi o começo da consequência do que eu estava em uma casa onde tinha eu, amigos de infância com suas namoradas, nós ali andávamos na mesma casa. E em uma noite, pastor Jerry, eu tive um sonho que eu entrava em um lugar onde era um corredor muito grande e olhava para os dois lados assim daquele corredor, eu via muitas pessoas tudo falando ao mesmo tempo. Aquelas portas eram grades e aquelas pessoas atrás daquelas, tudo falando ao mesmo tempo, só homens. Uhum. Eu não conhecia um presídio, nunca tinha noção. Só que aquele sonho foi tão claro que no outro, quando eu me acordei, eu falei para aquelas pessoas que estavam junto ali de mim. Um sonho bem estranho. Eu estava em um lugar, não sei se parecia uma cadeia, ainda falei assim, né? Não sei se não era uma cadeia que eu estava. Tinha grade, um corredor muito comprido, com muita gente falando ao mesmo tempo, era uma loucura. E aquelas pessoas que estavam comigo falaram assim, não, isso aí é bobagem, é só sonho. Diz que quando tu sonha uma coisa, acontece ao contrário, né? Eu escutei Ah, isso. falo, né? Mas continuei, tá? Contei aquele sonho, mas eu me lembro que depois do sonho eu fiquei, assim, me surgiu uma ação, ou seja, parece que por dentro me batia, assim, algo que me deixava inquieto, mais calado, preocupação. Começou a surgir isso. Para mim, era coisa normal. E, se não me falha, 3 dias depois daquele sonho, aquela boca de tráfico, eu fui abrir a porta. Eu estava 19 anos. Eu fui abrir aquela porta e dei de cara, né? Creio que o senhor visto falar num conhecido Sombra. Sim, eu ouvi falar, é É, bem famoso lá na cidade é. de Canoas. E, e ele estava na casa onde eu morava. Dei de cara com ele. Eu ia sair para buscar, não pude sair mais. Então, eles invadiram ali. Claro que eles estavam já há 6 meses investigando e tal. E eles entraram ali e pegaram tudo que tinha, encontraram tudo. Nós não tínhamos escondido. Acharam drogas, acharam armas. E 6 pessoas. Então, deu 3 artigos diferentes, né? Que é um porte de armas, associação ao tráfico, quando é mais que uma pessoa, e o tráfico de droga. E ali, então, foi a minha primeira ida para um presídio. Eu não tinha, assim, caído a ficha. Mas quando eu cheguei naquele lugar, no conhecido Presídio Central de Porto Alegre, subi aquelas escadas e entrei naquele corredor, justamente o corredor que eu vi no meu sonho. Ah, As grades do meu lado, aquelas mesmas grades que eu vi, aquelas pessoas falando ao mesmo tempo. Eu vi aquilo ali ao vivo, o que eu tinha visto em sonho há 3 dias atrás. é só para pegar aqui, irmão Márcio, irmão Alexandre.
O Sombra era o inspetor da Polícia Civil, né, de Canoas. Isso, Só esse para os mesmo. ouvintes saber quem é o Sombra, né? Depois vão pensar, tá, mas quem era o Sombra, né? Ele era o inspetor da Polícia Civil. E, Exatamente. e, a- e o Presídio Central, hoje o nome é Cadeia Pública, né? Era o Isso. antigo Presídio Central, e é o pior de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? E aí, meu irmão, que situação ficou? Então, ali eu fui ali em Porto Alegre, aquelas pessoas, foi uns para um lado, outros para o outro. Só que ali em Porto Alegre já tinha pessoas, né, que eu conhecia da rua, estavam presos lá. Então, quando se chega uma pessoa ali que conhece, vamos se dizer, era traficante, vamos largar em tal lugar. Então, ali, realmente, eu fiz muita amizade. Continuei ali envolvido e fiquei ali em torno de, se não me falha a memória, uns 2 anos. Foi em 2005, né, quando eu fui para lá. Então, Presídio, no final de Presídio 2000, Central. isso. Aí, no final de 2007, me chegou um papel para mim, eu achei que ia me mandar embora. Mandaram, me transferiram para a penitenciária de Jacuí. Papéis ali encharqueados. Aí ali passei mais um período fazendo novamente, a gente chama de amizades. Então, sem nenhum, assim, arrependimento, sabe, daquilo que eu fiz. Né? E depois de um período, ali, eu, né, pelo fato de a gente ter bom comportamento, não ter tido nada de problema, fui transferido para um regime semiaberto. Aonde ali eu tive a oportunidade de mudar de vida. Só que ali eu fiquei por 30 dias, um regime semiaberto ali na cidade de Venâncio. Então ali eu fiquei por 30 dias e ganhei o direito então de sair a passeio. E nesse passeio que eu saí, deu um problema que eu me atrasei no ônibus. Perdi o ônibus, não quis chegar atrasado. Falei, não, eu não vou retornar porque eles vão me prender. E fiquei foragido. Isso em 2007 ali, no finalzinho, no começo de 2008. Fiquei foragido. E voltei a praticar as coisas que eu fazia antes, sem nenhum arrependimento. Então ali me mandaram para a cidade de Gravataí, né, que lá daí ninguém me conhecia. Fui para lá, continuei, né, naquela vida ali, na vida do crime envolvido. E não, porque ali no mesmo ano, em 2008, eu fui novamente surpreendido. Fui novamente surpreendido. E ali, transferido para hoje, né, que é conhecido como presídio público ali de Porto Alegre. Essa segunda vez já foi mais dolorosa, pastor Gé, porque foi a partir de 2008 em diante, começava assim o que não aconteceu em 2005. Teve momentos de a gente 4 horas, 3h30, 4 horas da manhã deitado, quando vê a polícia invadir, entrar com os cachorros, colocando na cara da gente. Dia de frio, largando todos lá pro corredor, sem roupa. Então, foi algo assim que passamos por a gente ver pessoas morrendo, pessoas sendo espancadas. Então, eu passei, creio que naquele tempo, o pior momento. E creio que também Deus permitiu que eu vi aquilo, mas que não fosse atingido. Porque conforme o passar do tempo, a minha mente ela a 2012.
depois novamente. Fiquei 4 anos e alguns meses. Só que no passar do tempo ali, em 2010 em diante, eu tive a oportunidade de ter uma Bíblia para mim ler. Aquelas azul pequenininha, foi a Aham. primeira Bíblia que eu li. Só que eu me escondia, né? Eu estava em um lugar onde era, vamos dizer, eles diziam que era de facção, né? Um lugar que só tinha criminosos, tinha traficantes, então eu ali, vou ler Bíblia perto dessas pessoas. Ficava meio... Aí eu me escondia na minha cama ali, fechava uma cortininha e lia, mesmo sem entender. Só que eu lia, não entendia o que a Bíblia me falava, mas só que mesmo sem entender, a minha mente, o meu coração, ele foi mudando. Meus pensamentos, ele foi mudando com as leituras bíblicas. Eu já pensava assim, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Comecei a pensar, mas eu acho que eu preciso largar essa vida, porque senão eu vou viver aqui dentro. Eu pensava assim. E no passar, assim, as pessoas me amavam. Então, conforme vinham os pensamentos, que eu creio que era Deus falando no meu coração, o diabo ele também procurava se aproveitar da situação, porque eu já estava lendo a Bíblia, então algo tinha nisso. E o diabo começava a vir com as ofertas. Pessoas começavam a me oferecer proteção, né? Ó, tu vai Aham. para tal lugar, que ali tu vai ganhar bem, tua família vai ser protegida, ninguém vai tocar em você. E alguns me diziam, ó, quem entra nesse rumo não sai mais. Quem entra em facção não sai mais. E eu não continuei lendo a Bíblia, mesmo sem entender. Eu lia. Falava, mas o que é isso aqui que está escrito? O que quer dizer isso? E os meus pensamentos, eles iam mudando. Então as pessoas começaram a me perguntar, o que tu vai fazer? Tu vai para qual lugar agora quando tu for para a rua? Aí a primeira coisa que eu disse, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou começar a trabalhar. Falei Mudar assim, de vida. eu falei, eu vou começar a trabalhar. E um outro, que era traficante também, me olhou assim para mim, oh, não sei não, mas eu acho que era para te ser crente. É, olha só. Bah, Eu acho que era para te ser crente, porque, né, eu já não estava mais falando da forma como eles falavam, já da minha boca já não saía mais algo a respeito da criminalidade, eu só pensava em trabalhar e mudar de vida, era esse o meu pensamento. Eu até nem falava, eu vou ir para a igreja. Não falava, eu só falava com isso aí que eu ia trabalhar. Na verdade, eu nem pensava em sair e ir para a igreja. Então, aconteceu que em 2012, então, chegou novamente a oportunidade de eu sair do presídio, de novamente ir para um semiaberto, só que novamente eu fugi do lugar. bah. Eu fugi novamente. 2012. Fui para outro lugar, só que dessa vez não me envolvi com o tráfico. Fui para amigos meus que eu tinha conhecido que eram trabalhadores. Fui para a cidade de Alvorada. E ali, passando uns dias, eu estava saindo de noite, eu falei, eu vou ali num barzinho que tem ali perto. E o que eu ia fazer naquele barzinho? Eu ia lá tomar cerveja, fumar meu cigarrinho e ficar lá sentado. Só que antes de eu chegar lá, uma pessoa, um senhor, tocou no meu ombro, nunca tinha visto ele. Ele só tocou no meu ombro e disse assim, isso quase no final de 2000, quase no início, no final de 2012. O início de 2013, ele me falou, olha, Deus tem algo para tua vida, mas só que é bem longe daqui. Falou só isso, virou as costas e saiu. E eu voltei para casa, não fui para aquele bar. Voltei para casa. Aí conversei com um rapaz lá do lugar onde eu estava, falei o que aconteceu. Aquele rapaz ele é desviado, ele era desviado. Contei para ele o que aconteceu e ele disse, olha, se ele te falou é porque Deus vai fazer alguma coisa. Então eu lembro que apareceu uma oportunidade e eu fui para a cidade de Arvorezinha.
morar lá com o pastor Márcio. Fui para a cidade de Arvorezinha, só que eu estava foragido da justiça. Estava foragido, fui para lá, continuava com aquele meu jeito. Eu gostava muito de jogar futebol. Aquela mentalidade, né, que eu tinha que aproveitar a vida. Ia até nos cultos, às vezes, ali como um visitante, não assim, não tinha, quem sabe, a vontade de se firmar, não tinha isso em minha mente. Só que ali em Arvorezinha, Deus começou novamente a falar comigo, mesmo sem eu entender. E começou a passar uns dias que eu comecei a me sentir incomodado. Em 2015, então, foi um ano daí que eu tomei novamente uma posição. Só que eu falei assim para mim mesmo, eu não posso mais viver desse jeito. Eu não tinha conversado nem com o pastor Márcio, nem com a irmã Mônica, nem com a irmã Débora, com ninguém. Era algo entre mim e Deus. E eu disse Estava assim, eu não frequentando, vou poder mais ficar assim. tava Oi? frequentando a igreja, estava nos cultos. Isso. Aí eu disse, eu não posso mais ficar assim. Porque se Deus tem um plano na minha vida, eu preciso primeiro me consertar com a justiça. Eu preciso pagar o que eu devo. Aí, um dia peguei e saí, só deixei uma carta ainda para a irmã Débora, A ali na sobrinha, casa onde eu morava, isso, para minha sobrinha. E liguei para minha irmã ali de Canoas e falei: Olha, Elaine, eu vou ir para aí, porque eu vou para Porto Alegre e eu vou me entregar para a polícia. Eu vou pagar o que eu devo. Falei isso aí. Peguei o ônibus e fui. E chegando lá, ela foi junto comigo, se apresentamos ali em Porto Alegre. Os agentes até me olharam assim, e falaram que era um caso raro. estranharam, Um, Acharam que era um caso raro, né? Um ex-traficante se apresentar assim. e se apresentou no presídio central, na época. Na delegacia mais próxima que tinha ali. Ah, foi na Na delegacia delegacia, direto. na delegacia da Polícia Civil me apresentei. Na Polícia Civil ainda me apresentei. Eu fui Uhum. ainda nos que já me conheciam. É, Aí eles fizeram todos os trâmites ali, me apresentei, eles viram que eu estava foragido e tal. Devia uma pena que já estava em 17 anos. pá, E eles falaram assim: olha, como tu se apresentou, provavelmente tu vai para um regime semiaberto. E me largaram ali em uma cela ali na delegacia até resolverem para onde eu ia. Fiquei uma noite, passei uma noite ali até o outro dia eles chegarem e falar: bah, vamos ter que te transferir para um presídio fechado novamente. uhum. Ali eu pensei que era o fim, né? E me transferiram para Arroio dos Ratos. Me transferiram para mais longe ainda. Cada vez eu ia indo para mais longe. Então, chegando lá, encontrei também lá pessoas que eu conhecia e me largaram ali em uma cela onde tinha uma meia dúzia de pessoas. E nessa meia dúzia tinha uma pessoa que era crente também. Olha aí. Então, passemos ali pouco tempo, conversava. Só que eu já pensava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Novamente neste lugar. Desde 2005, quando nós já estamos. Eu pensava para mim, eu já estou em 2015 e ainda não consegui sair de um presídio. 10 anos 10 nessa anos. vida. 10 anos. 10 anos. Meu Deus. Então, se passado uns dias, algo que eu achei que duraria anos, porque quando a gente for agido com a cadeia grande, eles te pegam novamente, eles fecham a cadeia, ou seja, tu cumpre quase que toda a pena em um regime fechado. Uhum. E eu devia muito tempo ainda. Então, ali, eu não sabia mais o que fazer. Quando eu me achava que estava sem saída, um dia eu pedi para Deus,
em silêncio, porque eu também ainda tinha vergonha de falar com Deus em voz alta. Então eu pedi ali uma oportunidade que eu pudesse falar com Deus. Eu pedi uma oportunidade. E nesse mesmo dia, pastor Jerry, que eu pedi essa oportunidade, isso era durante o dia, à noite faltou luz. Então, escureceu tudo lá, ficou tudo escuro na cela daquele presídio. E eu pensei para mim, é agora. Agora eu vou falar com Deus, mas em silêncio, para ninguém escutar, só Deus. Então eu subi na minha cama pela primeira vez e fiquei debruçado. Fiquei debruçado. E falei com Deus assim, Senhor, falei bem assim, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo fazer a tua vontade. Foi bem simples, eu só falei isso daí e como não tinha luz, eu fui dormir. Não me falha a memória, no outro dia ou no segundo dia, naquele mesmo horário, 11 horas da noite, que eu tinha feito aquela oração, chegou uma pessoa lá, Alexandre de Lima Goulart. Eu olhei assim, até fui meio bruto, né? Falei, tá, o que que é agora? Só Uhum. me chamavam quando era problema. Aí o rapaz olhou para mim, tu que é o Alexandre? Falei, sim, não me conhece? Ele, não pode, o que que houve agora? Cara, liberdade para ti. Bah, Aí só ele disse não pode porque eu estava com uma condenação de 17 anos, eu tinha que ficar no mínimo mais uns 4 ou 5 para poder sair de novo. E ele disse não pode, eu falei, não, mas tá brincando, deixa eu ver esse papel. Eu olhei aquele papel, tava meu nome, nome da mãe, nome tudo, ali os dados. Liberdade condicional. Não era nem regime semiaberto, era liberdade condicional. olha só. Bom, E na Alexandre, hora, vamos aproveitar, meu Alexandre, pedir o pessoal deixar o like, dar 2 toquezinhos na tela aí. 2 toquezinhos rapidinho na tela com o dedo aí. Deixa o like para nós, tá? Quem não sabe dar o like é só dar 2 toquezinhos na tela ligeirinho ali e deixa o seu like para nós aí. Pode continuar, meu Alexandre. então, quando eu olhei assim aquele papel, eu me lembrei do que eu tinha conversado com Deus no dia anterior. E pensei para mim assim, eu não falei para ninguém. Eu pensei para mim, Deus realmente me ouviu. Porque ninguém mais ia me tirar dali se não fosse Deus. Em Olha tão aí. pouco tempo. Eu fiz aquela oração, fiz uma promessa para Deus que até hoje, eu falo disso até hoje para minha esposa, José. Eu falo até hoje para ela. O que eu falei para Deus, assim, poucas palavras, mas Deus ele conhece o nosso coração. Então ali ele viu a sinceridade no meu coração e me tirou dali. Então, eu me lembro que ao sair dali, um dos presos que estava lá ainda me deu R$ 20 para minha passagem. Eu caminhei por mais de 4 horas, pastor Gé, sem parar. Por 2 horas caminhando, sem enxergar um palmo na minha frente, porque é no meio do mato, o presídio de Arroio dos Ratos. É, no meio do mato. Te liberaram à noite, daí então. Me liberaram às 11 horas da noite. Ah, E eu caminhei por 4 horas até realmente achar uma estrada. Parar em uma parada e esperar um ônibus. E dali para diante, eu só ficava na minha mente aquilo que eu tinha pedido para Deus. Aquilo que eu tinha pedido para Deus. Então, ao sair dali, eu retornei para Canoas. Fui para casa das minhas irmãs, que moram ali no bairro Estância Velha. E comecei a ir na igreja. Comecei a ir na Contel ali, na congregação na Contel. foi só acontece. Isso. Ali os irmãos me receberam muito bem.
Me lembro ainda que era o presbítero, o irmão Alex, encarregado ali, Alex foi minha ovelha lá. o Alex. Foi um dos que me deu discipulado, me levou para o meu batismo na sede de Porto Alegre, foi o dia do meu batismo, 31 de julho de 2016, foi o dia em que eu desci as águas. Então, dali para diante, a minha vida foi totalmente diferente. Até a ponto assim, de quando quase surgiu novamente a oportunidade de eu cair, Deus me tirou de Canoas. Que benção. Me apareceu uma proposta de emprego no estado do Paraná. Um irmão também conhecido, creio que o senhor conhece o irmão Jonas, que congregava na Nancy, no tempo do pastor Márcio também. O minha ovelha também, o Jonas. Fui É. para lá trabalhar com ele, ali na cidade de Cascavel, no Paraná. Ah, Fiquei que ali maravilha. por, fiquei ali por 3 meses. E surgiu, então, a oportunidade e eu vim para a cidade de Espumoso. Vim para a cidade de Espumoso em janeiro de 2018. Comecei aqui a congregar com o pastor Espumoso. Fevereiro de 2018, me tornei líder de jovens da área Espumoso. E estamos aí até hoje, para a glória de Deus, ainda trabalhando aí com a juventude, agora como supervisor. E mais interessante, pastor Jair, é que outras coisas me aconteciam. Depois que eu me batizei lá em Canoas, eu creio que Deus ele me mostrou tanta coisa em sonhos, algumas eu consegui entender, né? Lá eu tinha largado o currículo para mim começar a trabalhar. E um dia eu tive um sonho que eu estava trabalhando em uma empresa, uniformizado, com uniforme de empresa e tudo. Aí eu pensei, eu vou me chamar em alguma empresa aqui, que eu larguei currículo, comecei a pensar assim. Foi passando o tempo, até que eu saí de lá, fui para o Paraná, vim para Espumoso, aonde a ficha caiu. Porque em agosto de 2018, os irmãos ali, o irmão Ezequiel, o irmão Fabiano, que tem empresa, me chamaram para trabalhar com eles. Trabalhei um período, então, ali e assinei a carteira. Depois que eu assinei a carteira, que eu ganhei aquele meus uniformes de trabalho, eu me lembrei daquele sonho. Olha aí, Deus já estava mostrando. Me lembrei do sonho. Eu falei, meu Deus, olha tanta coisa que Deus estava me mostrando, eu não estava entendendo. Tudo que aquele senhor também falou para mim, que o que Deus tinha para minha vida não era lá na região metropolitana, era longe. Então, hoje eu olho assim para minha vida hoje, que tô trabalhando, tenho emprego fixo, tô casado. Então, a promessa de Deus ela se cumpriu na minha vida. Mas Cumpriu. ainda assim, até hoje eu olho para a palavra de Deus. Eu estava até lendo ela agora aqui, em Salmos 27, que o salmista Davi, ele diz aqui, Salmo 27, verso 4, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar e aprender no seu tempo. Eu me lembro do que eu prometi para Deus fazer a vontade dele. Era se ele me tirasse de lá, eu ia fazer a vontade dele. Então, eu até hoje eu agradeço, eu glorifico a Deus, porque se não fosse ele, hoje eu não estaria vivo. Se não Verdade. fosse ele, quem sabe eu estaria vivo, mas poderia estar preso. Olha quantos anos se passou. Mas hoje não, hoje eu estou livre para adorar a Deus. Irmão Alexandre, e a gente vê assim,
Nós trabalhamos na igreja, temos esse contato aí com o pessoal viciado em drogadição, alcoolismo, né? Pessoal que faz parte das penitenciárias. A gente vê assim que o inimigo ele tenta enrolar a pessoa de tal modo que a pessoa ela não tem mais esperança, né? De mudança, de como tu falou ali, tu começou essa trajetória do crime e ficou em torno aí de 10 anos, né? Nas casas prisionais, né? Mais ou menos 10 anos aí, e já não tinha mais esperança, né? Quem sabe já estava desesperançado, 10 anos já tinha se passado e estava lá no presídio de novo, né? Então, nós vemos, tem pessoas que elas vão se enrolando no crime de tal maneira que elas perdem a esperança de ter mudança, né? De acreditar que pode mudar, né? E a gente sabe, assim, que a transformação, né, de uma pessoa que está lá no presídio, ela só vai acontecer por intermédio da palavra de Deus, verdadeiramente pela palavra de Deus, né? Porque senão ele sai do presídio, né, uma hora ou outra ele acaba no crime de novo, né? Retornando, né, para o cárcere. E me chama a atenção que o irmão disse que estava lendo uma Bíblia, eu creio que é aquela distribuída pelos Gideões, uma pequena, É, a pequenininha da capa azul. a pequenininha daquela capa azul, ela é distribuída aí por uma associação chamada Gideões. E foi uma Bíblia que eu ganhei também e li, só eu não entendia nada. Uma dessas pequenininhas, né? Comecei a ler aquela ali, né? E só que eu não entendia nada. Mas foi o meu Ela tem, começo é também. só o Novo Testamento tem, né? Só o Novo Testamento, né? É só o Novo Testamento. Foi uma pequenininha assim dessa Isso. associação evangelística Gideões, né? Que eles trabalham largando Bíblia em hotel, largando essas Bíblias em vários lugares. Olha a utilidade, né, irmão? De uma Bíblia de bolso, é chamada Bíblia de bolso, né? Somente com o Novo Testamento. Foi assim que eu comecei também. Mas a gente sabe, né, que muitas pessoas elas entram hoje no mundo do crime, elas vão se rolando de tal maneira que elas perdem a esperança de ter uma mudança. Elas não acreditam mais que vão se desenrolar, né? Que vai acontecer algo na vida delas que vai mudar a vida delas. Porque é só Deus, né, irmão Alexandre? É só Jesus Sim, para mudar a vida do homem, né? exatamente. Então, então essa questão, né, social hoje que nós temos no Brasil, um aumento terrível na nos presídios, né? Construções de presídios cada vez mais pessoas no caso. Então, a gente entende, claro, que é algo a pessoa cometeu, ela cometeu um crime e ela vai pagar, né, por aquele crime. Mas a gente sabe o que induz o crime, né, o que leva ao crime, né, é o mundo e os demônios, né, que levam a pessoa a cometer o crime. Porque quem conhece o Alexandre, eu conheço ele há muitos anos, e conheci ele quando ele não era crente ainda, né? E a gente tem né, de olhar para ele sempre brincalhão, né, sempre rindo, sempre. Então a gente notava no Alexandre uma coisa boa, ele tinha algo bom, né? Algo bom na vida dele. Mas o algo bom ele não conseguia expor para fora, né? Só o que estava mal, E né, Alexandre? Fala um pouquinho para nós, hein? Só o que estava mal, né? o senhor pode repetir a pergunta que estava travando aqui, estavam ligando e estava travando aqui. Certo? Como eu disse aqui, como eu conheci o Alexandre, né, já antes aí quando ele estava no mundo, a gente percebia assim
O Alexandre tinha algo bom na vida dele, né? Tinha algo bom na vida dele, mas algo que ele não conseguia expressar, a bondade, né? A única coisa que saía dele era a maldade, né? A maldade no seu interior, mas havia algo bom, a gente via, né, no conversar com o Alexandre, sempre sorridente, né? Que aquele negócio do cárcere era uma ação maligna na vida dele que o levava, né? Que o levava a essas práticas, né, irmão Alexandre? Isso. Não pode fazer um comentário aí, porque possivelmente temos aí uma pessoa que diz que já puxou 7 cadeias, né? O Fernando Luiz Bender Bittencourt. Tem 7 anos, ele diz aqui. É, Então Então ele teve aí umas experiências também, né? Mas, que nem o senhor disse, pastor Jair, eu tinha, né? A gente às vezes tem a vontade de fazer, né? A ajudar, de fazer o bem, porque eu tinha um negócio assim para mim, ó. Quando eu estava lá envolvido na criminalidade, eu mesmo assim, eu me dava bem com todo mundo, pastor Jair. Eu eu não mostrava para as pessoas, eu não gostava de mostrar para as pessoas, por exemplo, que eu andava armado. E sempre andei, mas nunca gostava de mostrar. As pessoas passavam por mim, me cumprimentavam, eu me dava bem com todo mundo. Eu tinha aquele negócio de. Eu era muito de defender as pessoas. Ou seja, o desejo, sabe, de fazer o bem já existia em mim, mas eu não conseguia. não conseguia expor. Não conseguia. Porque aquela vida de escravidão, aquele aprisionamento, né, para as coisas do mundo, para a ostentação, porque o que faz uma pessoa viver uma vida no tráfico? É o ganho fácil, como se diz, né? Vem fácil, é dinheiro fácil, tu ostenta, tu tem tudo. Tu tem a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor celular, tu ostenta, tu tem dinheiro. Então era aquilo ali que me aprisionava, porque dentro de mim algo me pedia para eu ser e fazer diferente. A palavra de Olha, Deus, né, ela nos diz, né, que a palavra de Deus, ela diz, né, que a carne milita contra o espírito contra a carne. verdade. Então, vence aquela o qual for mais alimentada. Verdade. E eu alimentava muito a carne, mesmo tendo algo dentro de mim me puxando para me fazer diferente, mas eu alimentava muito a minha carne. Mas o desejo que eu tinha, assim, a vontade que eu tinha de ajudar, de fazer o bem. Tanto que ninguém, assim, nunca chegava a falar, bah, o Alexandre maltratou lá o fulano, o Alexandre tirou no ciclano, o Alexandre tirou no... Eu nunca cheguei, assim, a esse ponto. Já nos envolvemos assim com guerras, porque isso existe, né, dentro do tráfico, mas não a ponto de eu chegar assim, eu pegar uma pessoa, vamos dizer, inofensiva, sem defesa alguma, eu chegar, eu vou. Não, eu não tinha isso. Eu vou ser sincero que às vezes parece que até algo doía por dentro quando eu via acontecer tais coisas. Aham. Porque eu vi Olha aí. muita coisa, eu vi pessoas morrer na minha frente, tanto no presídio quanto na rua. Eu estava ali envolvido no meio, eu estava vendo aquilo ali, mas só que aquilo ali dentro de mim não me alegrava. Mas o problema de eu permanecer naquilo ali é pelo fato de que eu alimentava a minha carne. Uhum. Eu alimentava. Mas o Espírito de Deus queria me levar a fazer coisas diferentes. Demorou para me entender isso, mas chegou o momento em que Deus me fez entender, né? Verdade. E levou tempo, né? Levou 10 anos de presídio, 10 anos de cadeia, 10 anos de sofrimento, né? 10 anos. Então, está conosco aí também a Viviane Lima, né? Viviane Lima, também o Clebson Dreyer, da Boa Vista do INCRA. Deus abençoe, irmão Clebson.
Também, Diácono Rogério Moraes. Paz, Senhor, glória a Deus pelas vossas vidas, lá de Chapada, né? Nosso querido irmão, da cidade de Chapada. Estão aí conosco na live, né? Glória a Deus, né? Mas, né, vemos aí o nosso irmão Alexandre com a sua vida totalmente transformada hoje, né, por Jesus, né? Vemos aí os frutos, né? Ele como árvore boa, dando bons frutos. Irmão Alexandre, quer ler uma mensagem aí para o pessoal? Vou deixar aqui um versículo bíblico, né, para meditação de todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo. Um versículo bem conhecido, né? Está lá em Lucas, capítulo de número 9, verso 23, quando Jesus ele fala algo para os seus discípulos, né? Hoje eu falo, né, serve para mim como já convertido, né, como um servo de Deus, que nós precisamos, mesmo assim, né, todos os dias renunciar. A Verdade. nossa carne, ela tá todos os dias, ela guerreia, ela não quer fazer o que o espírito quer fazer. Jesus disse, né, aqui no 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Verdade. Ah, A minha vida, antes eu estava, antes eu não estava vivendo, antes eu estava morrendo. a vida é só com Então eu Jesus, né? olho, é só com Jesus. Então essa palavra aqui, né, é que eu deixo a todos os nossos irmãos, né, os E, irmãos aí que estão nos assistindo. e um conselho aí para esses jovens, né? Que infelizmente estão entrando nesta onda do tráfico, da drogadição, da criminalidade. Irmão, qual é o conselho que o irmão dá aí? O irmão que passou por esse sistema, né? E como o irmão disse que foi terrível, né? Conselho que, né, que eu dou para a nossa juventude é, como a própria palavra ela diz, pastor Jé, que nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Nós estamos estudando a nossa revista A Vitória sobre o Mundo. Nós estamos aqui, a juventude, ela está aqui para vencer. A palavra ela diz: jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus já está em vós. Já vencestes o maligno. Deus ele conhece a capacidade de cada um, mas cabe a cada um, a cada jovem tomar, né, no seu coração o mesmo desejo, o mesmo sentimento que houve no coração de Daniel, Verdade. que ele foi enviado para um lugar que era totalmente contrário da vida que ele vivia. Mas ele entrou naquele lugar, viu que aquele lugar não era para ele. Sabia que ele ia permanecer naquele lugar, mas ali ele decidiu não se contaminar. Ali ele foi chamado para fazer a diferença. Então, o que eu deixo para os jovens hoje é isso. Os jovens, eles andam em vários lugares, eles gostam de passear, né? Até mesmo nas escolas, eles estão lá para fazer a diferença. Ah, os nossos jovens, eles têm amigos que não são crentes, amigos mundanos, mas eles estão ali para fazer a diferença, para eles ganharem. Eles têm que decidir não se contaminar, não se conformar com a forma em que o mundo está, mas eles estão ali para fazer a diferença. Jesus, nós cristãos fomos escolhidos para sermos sal da terra. E se o sal for insípido, para nada adianta, nada presta. Então, assim é para a Luz, nossa juventude. Foram luz chamados para do fazer mundo, diferença. sal da É, terra.
Então, o conselho que eu deixo aí para a nossa juventude também é que siga um exemplo, um dos exemplos bíblicos, mas siga o de Daniel, que hoje nós estamos em um mundo em que a pressão ela está cada vez maior, a pressão do mundo. A cheio de pressão do mundo está cada manjares. vez maior. Exatamente, o manjar tá cada vez aumentando mais. Manjares que agradam aos olhos humanos, mas não agradam aos olhos de Deus. A gente Verdade. sabe que o diabo, pastor Gerry, ele não vai se apresentar, como diz, né, feioso, oferecendo coisas ruins, oferecendo coisa que não vai. Não, ele vai oferecer o que mais agrada aos olhos humanos. Coisas boas, aparentemente. Mas aí o jovem vai ter que discernir se aquilo é agradável a Deus ou não é agradável a Deus. Então ele vai ter que entender que ele está nessa terra como peregrino, por um momento. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Então eles precisam estar com o exemplo de não se contaminar. O propósito deles deve ser esse. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Eu não vou contaminar com essas coisas, porque o que Deus tem para minha vida é melhor. É isso que ele tem que ter no seu coração. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Propôs Daniel Exatamente. no coração, né? Não se contaminar com os manjares do Não se rei. contaminar. Porque se Ah, deixar se contaminar, pastor Gerry, com as coisas deste mundo, se deixar contaminar com as orgias deste mundo, ou até mesmo com a criminalidade que faz, né, o homem natural crescer financeiramente, ganhar mais fácil, as consequências ela vêm. Alguns saem vivos, outros não. verdade. Então, é tempo de os nossos jovens, né? Eu deixo isso para os nossos jovens. É tempo de despertar, de abrir os olhos e entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Que Deus tem promessa. Glória a Deus. Mas, irmão Alexandre, estamos aí, né, já finalizando pelo tempo aí. Vamos ter também algumas atividades, né, alguns compromissos. Quero agradecer ao irmão Alexandre, hoje diácono Alexandre, supervisor da juventude da nossa região Botucaraí, dando seu testemunho aí, né, da sua conversão, de como Jesus lhe alcançou, né? Foi muito tremendo. Mas que Deus abençoe o irmão. Vou pedir para o irmão orar por todos aqueles que estão encarcerados, por todos aqueles que estão sendo enganados pelo diabo, todos aqueles, né, que estão lá no mundo. E como o irmão falou, né, que tinha coisas que acontecia, mas o irmão mesmo não se agradava, mesmo lá no crime, não se agradava daquilo que estava acontecendo, né? Então, assim, temos muitas pessoas, né, que até nem têm uma maldade, né, mas está lá no crime, né? Está lá no crime, mas não tem aquela profunda maldade no coração, né? E quem sabe, quando vê algo injusto, até sente, né? Se sente mal como o irmão sentia. Então, que Deus venha alcançar, que venha libertar, né, essas pessoas para que elas possam viver realmente, né, uma vida de verdade, como Jesus prometeu, né? Uma vida de abundância, né? Então, Jesus prometeu essa vida de abundância para nós. Então, irmão Alexandre, então faça essa oração, interceder, então. Amém. Senhor Jesus, Deus neste eterno, momento, Pai querido, nos colocamos aqui diante da Tua oh Deus, presença, aonde, quantas Senhor, pessoas tivemos aqui a oportunidade de são participarmos escravizadas desta live para por um falar um inimigo, pouco, Senhor, das coisas maravilhosas que o Senhor meu fez, Deus, no para mundo do falar, crime. Senhor, que o Senhor é um Deus O de Senhor pode milagre, libertar essas um Deus que pessoas salva, um que Deus estão que lá no cura, cárcere, um Senhor. Deus que libera, que Oh liberta. Deus, Pai, opera um oramos, milagre, Senhor, Senhor. por todos aqueles que hoje se encontram Opera, Senhor. atrás de uma grade, dentro de Traz as celas de almas, que presídios, essas almas venham se converter, aonde, venham Senhor, é um se lugar arrepender onde dos o seus inimigo pecados. maquina sua Oh Deus, maldade na mente, nos corações. glória, Senhor. A tua palavra, Senhor, Quantas diz pessoas que estão o diabo ele encarceradas, veio para roubar, quantas para mães estão matar, para chorando, quantos destruir. pais
estão mas o chorando, Senhor familiares veio para sofrendo. dar vida, e Eu vida com oro neste abundância. momento, O intercedo Senhor pelo tem feito Cassiano também, ó milagre em minha Deus, vida. Depois de está 10 lá no anos, eu cárcere, meu posso estar Deus. agora, Senhor, aqui Senhor, contando transforma o coração do aquilo que o Senhor Cassiano, faz e que continua assim como fazendo e transformou o coração, transformando Senhor, do vidas. irmão Alexandre, Assim eu Senhor. oro por todos aqueles que Deus, estão, Senhor, opera, na meu cela de Deus, um presídio, quem sabe agora a maquinando a libertação, maldade. Senhor, na mente Outros, do ó Pai, já Cassiano. arrependidos, esperando uma Oh, oportunidade Senhor, de sair daqueles lugares. Pai, em opera, nome de milagre, Jesus, Senhor, que salvação nos cada um possa presídios. ser alcançado, Senhor. Deus, libertando aqueles Aleluia, homens e Jesus, pelo mulheres. poder da tua santa e poderosa Oh, palavra. Deus, oh, Deus. Ah, Pai querido, eu oro pela vida dos teus filhos que são Macaxila, responsáveis a levar a bacana. palavra, a trabalhar dentro dos presídios, ó Oh, Pai, Espírito Santo, onde nós temos o pastor Sérgio Cortez, o pastor aleluia, Paulo, que o Senhor possa usá-los, os aleluia. teus filhos, como um Pastor instrumento Mauro, para meu levar a tua Deus, palavra dentro abençoa, desses Senhor, lugares, aonde, Senhor, o trabalhador de inimigo cárcere, meu tem, Pai. Pai querido, escravizados, ó Pai, Senhor, Oh, pessoas. Espírito Santo, Ah, Senhor Deus, assim também eu oro, Senhor, Deus, por esta geração de jovens, que o no Senhor venha nome de Jesus, derramar do teu poder e do teu espírito sobre a nossa meu juventude, que Deus, eles possam, Pai agradecer querido, Pai amado, pela entender, tua Senhor, que o palavra, único Senhor, caminho, tua aleluia, palavra Jesus, o que único caminho, transforma, Senhor, é a tua tua presença. palavra que E não há salva, coisa melhor, Senhor, que estar na tua tua palavra que presença, Pai liberta, meu querido. Deus. Ah, Pai querido, toca sobre a Oh, vida dos essa nossos é a jovens nesta macia, última hora. Venham entrar, Senhor, nas Senhor, a tua ciladas do palavra, inimigo, meu para que eles Deus. também não venham experimentar, Deus, Senhor, cansa, estas Senhor, coisas, ó Pai querido, ao qual nós em também nome já de Jesus, estivemos Pai, em nome de Jesus. por os nossos Glória, meu jovens, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, enchendo da tua graça e do Obrigado, teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço e te aleluia. agradeço. Oh, Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, pedimos pro pessoal que está aí na live, dar 2 toquezinhos rapidinho na tela e deixar o seu like aí, né? Isso vai nos ajudar. Muito obrigado, irmão Alexandre, Aleluia. pelo seu testemunho, né? Pelo seu tempo aí, né? Sei que muitas pessoas vão ver este vídeo ainda, né? Vão acompanhar este vídeo, e quem sabe vamos alcançar algumas pessoas para a mudança, para a conversão em Cristo Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe, Deus abençoe a todos, né? E voltamos aí quarta-feira com o programa Mensagem da Cruz. Muito obrigado a todos, fiquem na paz, Senhor. Paz, Senhor. Amém. Diácono Alexandre. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Deus abençoe. Amém.